Aula 10 do curso de Direito Constitucional, fechando o artigo 5º dos direitos e garantias individuais. Agora vamos para o direito à liberdade de manifestação do pensamento, artigo 5º, inciso 4 da Constituição Federal. É livre manifestação de pensamento, sendo vedado o anonimato. Então vamos para algumas considerações. Em primeiro lugar, conceito. O que significa liberdade de manifestação de pensamento? Liberdade de manifestação de pensamento consiste em qualquer liberdade de a pessoa expressar suas opiniões, suas críticas, seu pensamento em relação a qualquer assunto, seja de interesse privado, seja de interesse público. Mas, Simone, esse direito não tem limites? Sim, tem limites. Como nós vimos, todos os direitos fundamentais têm limites. Tem limites em outros direitos fundamentais, como a vida, a dignidade, a integridade física, a liberdade de locomoção, assim como tantos outros direitos. Então, passando pelo conceito, vamos falar de uma importante decisão do STF, que foi a DPF 130, que decidiu pela não recepção pela lei, da lei de imprensa no nosso ordenamento constitucional vigente. Como nós sabemos, a lei de imprensa ela foi instituída no regime militar, mais ou menos na década de 60, me parece que de 1967. E ela continha dispositivos que censuravam, que determinavam censura a manifestação de jornalistas. Não havia assim, uma liberdade de imprensa. Então, o STF, nesse julgado emblemático, decidiu que é proibida a censura prévia. Ou seja, que isso significa? Significa que a regra é a liberdade de publicação jornalística, a liberdade de publicação de matérias jornalísticas, a liberdade de informação. Deve-se prevalecer a liberdade de informação. O jornalista tem o direito de buscar a informação, de informar, de criticar, de expor o seu pensamento. Lógico que, ocorrendo abusos na manifestação jornalística, aí sim haverá o direito sim, daquelas pessoas que foram prejudicadas de buscar suas indenizações em decorrência de danos morais, materiais e, se for o caso, até mesmo responsabilidade penal por crimes ligados a seja a injúria, a calúnia ou a difamação, se for o caso. Mas a regra é que se proíbe a censura prévia. E o que consiste no ato de censura prévia e injustificada? São atos do governo que previamente eles mandam retirar a determinada publicação por contrariar interesse público, por entender que contraria interesse público. A regra é livre a manifestação de pensamento. A responsabilidade, se houver, deve ser ulterior, ou seja, posterior, não prévia. Posteriormente, as pessoas prejudicadas, elas fazem jus a buscar os seus direitos pela via indenizatória, em decorrência de danos materiais, morais, como já dissemos, e, se for o caso, até mesmo a responsabilidade penal. Então, vamos falar agora um pouquinho sobre alguns limites à liberdade de manifestação de pensamento, apesar de sabermos que encontram-se limites em outros direitos fundamentais. Mas aqui há umas considerações que eu julgo importantes assim, para cair em prova. Vamos começar com a vedação ao anonimato. Como nós sabemos, o artigo 5º, inciso 4 da Constituição diz que é livre a manifestação de pensamento, vedado o anonimato. Vedado o anonimato. Qual a importância, Simone, que isso tem para as provas? Bom, nós sabemos
nós sabemos que válido o instituto da denúncia anônima. É válido. Nosso ordenamento jurídico admite que façamos uma denúncia anônima, que qualquer cidadão faça uma denúncia anônima, quando por estar presenciando uma prática de um crime ou está sendo vítima de um crime. Mas é vedado às autoridades policiais e ao membro da acusação, no caso o Ministério Público, dar curso à instauração de investigação policial, no caso da polícia, ou instauração de ação penal pelo Ministério Público, ou no caso de ser um crime de ação penal privada pelo particular. É vedado o início de investigação policial ou o início de uma ação penal exclusivamente em decorrência de uma denúncia anônima. Ou seja, uma denúncia anônima não pode ser base única e exclusivamente para fundamentar, para ensejar uma investigação policial ou uma ação penal. Há necessidade de que a autoridade policial faça uma investigação prévia para saber até onde vai o teor da verdade daquela declaração. Então, é a necessidade de que se busque fazer uma investigação para coligindo com outros elementos, possa dar aso, ensejo àquela investigação criminal. Então, é necessário fazer uma investigação preliminar daquela denúncia anônima para daí ser possível dar início à investigação policial. Tudo bem? Nesse sentido, nós temos diversos julgados do STF e do STJ. Agora, o outro importante limite da livre manifestação de pensamento. Direito de resposta. O que significa, Simone, direito de resposta? Direito de resposta nada mais é do que a reação ao uso indevido dos meios de comunicação, tendo a perspectiva de um desagravo. Ou seja, o direito de resposta é o uso indevido dos meios de comunicação, tem uma perspectiva de um desagravo. Quando aquela pessoa usa de forma abusiva aquele seu direito de liberdade de informação, porque, como nós falamos, a liberdade de pensamento não é absoluta. Então, não pode haver prejuízo a outrem, não pode haver ofensas a outrem, deve haver um limite. Outra restrição, restrições a propaganda comercial de tabaco, bebidas alcoólicas e terapias constantes no artigo 220 da Constituição. Artigo 220, parágrafo 3º da Constituição, que deve ser lido em conjunto. Faça uma remissão, por favor, do artigo 5º, inciso 4, remissão ao artigo 220, parágrafo 3º da Constituição Federal. Nesse sentido, nós tivemos uma ADI 2404, de 31 de agosto de 2016, que de relatoria, vamos ver, decidido em 31 de agosto de 2016, julgado pelo Pleno do STF. O que se discutiu aqui? O que o Supremo decidiu nessa lei? Havia um dispositivo do ECA, de Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 254 do ECA, que permitia, dentro do artigo 220 da Constituição, que faz referência que há uma lei federal poderá regular a faixa etária, os horários de atividades e programas, tendo em vista o público infanto-juvenil, tendo em vista as crianças e os adolescentes, a preservação da integridade das crianças e dos adolescentes. Então, dentro dessa perspectiva, o ECA, no seu artigo 254, punia
fazia punição se não fosse feita uma prévia, se os canais das emissoras de televisão não fizessem uma prévia indicação, um aviso, não dessem um aviso antes da programação de que determinada faixa etária não era permitida assistir a tal programa em determinados horários. Então, essa fixação dessa obrigatoriedade que as emissoras de rádio e televisão dissessem qual seria o horário para que as crianças e os adolescentes de determinada faixa etária pudessem assistir. Por exemplo, a partir de 10 horas da noite, aí é vedado, essa programação é vedada para os menores de tal idade. Esse tipo de anúncio, dessa classificação indicativa, não poderia ser de forma... Decidiu o Supremo Tribunal Federal que não pode ser de forma obrigatória. Por que, Simone, que não podia ser de forma obrigatória? Não podia ser de forma obrigatória porque se constitui censura prévia. Censura prévia. Guardem bem essa palavra, censura prévia. E como nós dissemos que a liberdade de manifestação de pensamento, ela veda a censura prévia. A censura prévia é incompatível com o Estado democrático de direito. Então, as classificações que o poder público pode fazer mediante lei para que as rádios e televisões não ofendam a integridade intelectual, a integridade psíquica das crianças e dos adolescentes, deve ser feita qualquer interferência do poder público, só pode se dar de modo indicativo. Preste atenção que isso pode cair na prova. Só pode ser feito de modo a intervenção do poder público referente às programações de rádio e televisão para o público infanto-juvenil só pode ser feita de modo indicativo, ou seja, de modo meramente indicativo e nunca de forma obrigatória, porque se for de forma obrigatória, haverá o que se chama censura prévia, e censura prévia é vedado no nosso ordenamento jurídico. O Supremo Tribunal Federal assim decidiu, quando decidiu na DPF 130. Então, tendo feitas essas considerações, o Supremo Tribunal Federal decidiu nessa ADI pela inconstitucionalidade desse artigo do ECA. Vamos adiante, temos muita coisa para estudar. Classificação indicativa, artigo 21, inciso 18 e artigo 220, parágrafo 3º, inciso 2 da Constituição. Outra restrição. Nós já falamos das restrições à propaganda comercial de tabaco, bebidas alcoólicas e terapias. É uma restrição também à liberdade de manifestação de pensamento. Não é vedada a propaganda comercial de cigarros, de tabaco, de bebidas alcoólicas. Não há essa vedação, mas isso deve ser feito com uma certa cautela. Deve ser feito com certa cautela. Por isso, meus amigos, quando vemos que alguém está fumando, que alguém utiliza um maço de cigarro, atrás consta este produto nocivo, ele pode causar tais doenças tais. É comum isso vermos em maços de cigarro. Por quê? Porque é dever do poder público informar que aquele produto faz mal à saúde, faz mal ao meio ambiente. Da mesma forma, o uso de bebidas alcoólicas. Então, vamos adiante. Qual a outra restrição à liberdade de manifestação de pensamento? A outra restrição consiste no dever de respeitar a intimidade, a honra e a vida privada das pessoas, conforme consta no artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal. Vamos agora falar sobre algumas decisões importantes do Supremo Tribunal Federal a respeito da liberdade de manifestação de pensamento. E para tanto, minha gente, vamos começar por alguns julgados que eu anotei aqui para vocês.
Um julgado que eu achei muito importante, julgo pertinente para fins de concurso público, é a DPF 548, de relatoria da ministra Carmen Lúcia, julgada em 31/10/2018. O que, Simone, significa, a que se refere a DPF? Essa DPF foi ajuizada pela Procuradoria-Geral da República em virtude do período eleitoral de 2018, tendo em vista que algumas universidades públicas estavam promovendo o que diziam algumas decisões judiciais. Foi permitido o acesso de autoridades policiais e houve decisões judiciais dos tribunais regionais eleitorais no sentido de que estava havendo uma violação da lisura do processo eleitoral, ou seja, um determinado candidato estava sendo prejudicado por suporem que naquelas universidades estavam fazendo manifestações contra determinado candidato. Então houve movimentos da polícia no sentido de fazer busca e apreensões de panfletos nas universidades, no sentido de reprimir a atuação dos docentes e alunos também na manifestação do pensamento em relação a determinado candidato. Entendeu o Supremo Tribunal Federal que nessa importante ADPF, que o que estava em jogo ali não era a lisura do processo eleitoral. E esse artigo da Lei 9.504, de 97, que estava em jogo, que eu vou ver aqui exatamente qual o dispositivo, se eu baixo aqui, espera aí. Artigo 37 da Lei 9.504 de 97. Esse dispositivo, artigo 37 da Lei 9.504 de 97, que dispõe sobre a propaganda eleitoral, esse artigo ele diz respeito à lisura do processo eleitoral. A lisura do processo eleitoral no sentido de que um candidato não se beneficie, não leve vantagens em detrimento de outros candidatos. Mas entendeu-se aqui que não se estava em jogo a lisura do processo eleitoral. O Supremo Tribunal Federal entendeu, podem até discordar de mim, não é a minha opinião, é a opinião do Supremo, eu estou apenas fazendo reprodução, porque num concurso público vai cair, vão perguntar para vocês a posição do Supremo Tribunal Federal, e não a nossa posição, a minha posição, a posição de determinado autor, a não ser que o determinado autor esteja na banca, mas se determinado autor não estiver na banca e cair essa pergunta, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, vocês vão dizer que é vedado o ingresso de agentes policiais dentro das universidades, sob pretexto de que os professores estão fazendo propaganda eleitoral para os seus alunos, em detrimento de determinado candidato, porque isso não atinge a lisura do pleito eleitoral. Isso é uma liberdade de manifestação do pensamento, inclusive atende à autonomia das universidades. Então, em respeito à liberdade de manifestação do pensamento, sendo considerada a universidade um espaço aberto para o crescimento intelectual, para a formação individual, para a liberdade do indivíduo, para o crescimento do individual, sendo livre o espaço o debate de ideias, não seria lícito que, a pretexto de usar esse dispositivo de uma lei eleitoral, fosse vedada, que fosse feito discussões ideológicas dentro de sala de aula, sendo a favor ou contra determinado candidato. Então, assim decidiu o Supremo Tribunal Federal. E eu digo mais. Assim,
como a liberdade de manifestação de pensamento e a autonomia universitária deram ensejo a que o Supremo Tribunal Federal julgasse constitucional a DPF para proibir esse ingresso de agentes públicos nas universidades, visando apanhar panfletos sobre a justificativa de que estaria atingindo o pleito eleitoral. O Supremo Tribunal Federal disse também nessa decisão que que a legislação eleitoral deve ser lida em consonância com o princípio da livre manifestação de pensamento. Ou seja, como eu disse anteriormente, se não há qual a finalidade da lei eleitoral, dessa lei de propaganda eleitoral, Lei 9.504? Qual a finalidade do artigo 37? Assegurar a lisura do processo eleitoral. Então, dentro desse prisma, se não há violação à lisura do pleito eleitoral, deve prevalecer a liberdade de manifestação de pensamento, correto? Boa, agora vamos adiante. Vamos para uma outra decisão também importante. Tudo anotado, para vocês fazerem um caderninho bacana, um caderninho genial, para quando chegar na hora da prova gabaritar direito constitucional na veia. Direito constitucional na veia. O direito constitucional é que dá subsistência aos demais direitos. Todos os direitos vêm do direito constitucional. Se entender-se violado o direito constitucional, entende-se que aquele direito não pode ser compatível com a nossa ordem constitucional, com a nossa ordem vigente. Então vamos falar de outro caso aqui importante que eu queria falar, das biografias não autorizadas. Agora eu só estou querendo achar o julgado. Biografias não autorizadas. Mas enquanto isso eu vou falando. Enquanto eu não acho... tá aqui. É que eu sou tão confusa, tanta coisa, né? Vamos falar sobre as biografias não autorizadas. Biografias não autorizadas. E aí, quanto a isso, o que vocês entendem? Pode haver uma biografia não autorizada? Pode haver uma biografia? É certo? É certo uma pessoa publicar um livro sobre a vida de uma outra pessoa, mesmo sem autorização daquela pessoa? É certo ou é errado isso? Eu poderia escrever sobre a vida, por exemplo, de um cantor famoso, sobre a minha visão. Eu escrever, fazer biografia sobre um cantor famoso, mas sobre a minha visão aqui da Simoninha. Poderia escrever sobre um cantor famoso? Bom, muitos vão dizer que não, porque deveria haver necessidade de autorização daquela pessoa, daquele cantor famoso, no caso, ou então, se for uma pessoa que já falecida, deveria haver autorização da família. Mas não foi isso que entendeu o Supremo Tribunal Federal no julgado das biografias não autorizadas. Decidiu o Supremo que, em respeito à liberdade de manifestação de pensamento, é vedada a censura prévia. Então, diante disso, é sim possível a publicação de uma biografia, mesmo sem autorização daquelas pessoas. Mesmo sem autorização da pessoa que está sendo objeto da biografia, assim
como também não há necessidade de autorização dos familiares daquela pessoa, no caso da pessoa já ser falecida. Prevalece o direito à livre manifestação de pensamento e, mais uma vez, a vedação da censura prévia. Se houver, mas Simone, mas se aquela pessoa, se ofender aquela pessoa, disser que aquela pessoa é isso e aquilo, aí nós temos os crimes contra a honra. Nada impede que aquela pessoa até processe, se for o caso, até criminalmente mesmo. E também temos as vias cíveis, nada impede que seja processado por haver dano moral, dano material, mas isso é só, como dissemos, a indenização é só ulterior, posterior. Não há censura prévia. A biografia deve ser publicada. Apenas após publicada, se aquelas pessoas que porventura se acharem ofendidas, podem sim se valer da ação cabível, ação de indenização por danos morais ou materiais, ou mesmo pelos crimes contra a honra, se for o caso. Correto? Tudo bem até aqui? Beleza? Então vamos prosseguindo, que o nosso tempo já está passando. Vamos prosseguindo. Eu fiz uma confusão aqui. Que eu misturei. Misturei aqui folhas diferentes. Mas o importante é a gente se entende aqui. É importante a gente se entender, né? No final das contas, no final dá tudo certo. Deus é Pai, Deus está conosco. E a gente fala a Ave Maria, a gente reza a Ave Maria todos os dias da vida. E pensa que passar em concurso pode ser difícil, mas a gente consegue, sim. Consegue se você estudar, se você persistir. Deus é contigo. Deus é contigo, Deus não abandona a gente nunca. Nunca Deus nos abandona. Tá bom. Então, visto essas outras decisões, agora vamos partir para o chamado discurso de ódio. Simone, o que se entende por discurso de ódio? Ou também chamado hate speak. O discurso de ódio consiste em uma manifestação de pensamento agressiva, no sentido de discriminar outras pessoas, no sentido de discriminar por causa da religião, por causa da raça, da cor da pele, por orientação sexual e outras coisas. E a nossa legislação, nós temos a lei do crime que pune o crime de racismo, que é a lei, tudo anotado, Simone, tudo anotado. Vamos lá. Tudo anotado. Lei 7716 de 89, artigo 20, parágrafo 2º da Lei 7716 de 89, lei que no artigo 20, parágrafo 2º da Lei 7716 está estabelecido crime de racismo. Crime de racismo. Então, dentro desse crime de racismo, também se inclui aquelas condutas que ofendem a religião alheia, ofendem no sentido de, não ofensa sim, não é qualquer ofensa, apenas quando ofende, no sentido de rebaixar uma religião alheia. Por quê? Agora é preciso a gente fazer uma distinção aqui que é muito importante, muito importante. Aí eu remeto vocês ao artigo 5º
inciso 6º da Constituição, que fala da liberdade religiosa. Aqui nós vamos fazer uma leitura conjunta. Quando a gente fala de liberdade religiosa, é importante ter em consideração que, no Brasil, se admite o que se chama de proselitismo. E, Simone, o que é proselitismo? Proselitismo é o direito de você querer chamar outras pessoas para a sua religião. Pode até falar mal das outras religiões, mas não, sem ofender determinada pessoa, mas você pode até falar mal, dizer, olha, tal religião não é boa, a minha religião é melhor por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Então, no sentido de querer converter as pessoas, querer converter, não há proibição de converter as pessoas. Isso se chama proselitismo, a tentativa de querer converter pessoas para uma determinada religião. Isso não é proibido. Mas o que é o discurso de ódio? O discurso de ódio, nos Estados Unidos, ele encontra-se englobado dentro da liberdade de manifestação de pensamento. Isso significa que é livre falar mal nos Estados Unidos, é possível falar mal de uma religião, a pessoa criticar, falar mal, aquela religião não presta, é isso. Eles entendem como sendo uma conduta lícita, porque estaria englobada dentro da liberdade de manifestação de pensamento. Isso é o que predomina na doutrina americana, na Suprema Corte norte-americana. A não ser em casos de que haja uma ilicitude prévia e iminente, uma conduta ilícita, concreta, do ponto de vista concreto, quando, por exemplo, ofende realmente determinada pessoa. Aí sim, se uma pessoa, a pretexto de querer usar da liberdade religiosa, ela ofender uma outra pessoa, a honra de uma outra pessoa, aí sim não estaria englobado na manifestação de pensamento. Mas isso é uma exceção. Nos Estados Unidos isso é uma exceção, porque o que predomina é que, pela doutrina norte-americana, que o discurso de ódio não está englobado dentro da liberdade de manifestação de pensamento. Mas aqui no Brasil, o Supremo Tribunal Federal ele tem um entendimento diferente. Ele vem entendendo, ao longo dos anos, que há uma diferença entre proselitismo e discurso de ódio. Isso quando nós estamos falando de liberdade religiosa. E a maioria dos julgados que nós temos no Supremo Tribunal Federal sobre esse aspecto fala sobre a liberdade religiosa. Mas nós temos também um que fala realmente que é um Reid Case, que ele realmente é profundamente de uma conduta racista. Eu vou ler aqui para vocês. Esse Reid Case era sobre um editor de livros que ele publicava sistematicamente livros contra os judeus. Ele publicava isso sistematicamente. Livros contra os judeus, fazendo apologia contra os judeus. É uma conduta racista, e já não é nem só religiosa, já entra mesmo na questão racial. Entendeu o Supremo Tribunal Federal ser inconstitucional tal conduta e negou-se o habeas corpus em relação a esse líder, esse editor de livros. Ele teve negado o habeas corpus. Vamos ver aqui, que essa é uma decisão muito importante. Eu tenho anotado aqui para vocês. Eu sei que é da relatoria do ministro Maurício Correia, HC 82424, de relatoria do ministro Maurício Correia,
julgado em 17 de setembro de 2003. Já faz muito tempo, mas ele retrata um leading case, um leading case muito importante. Vale a pena fazer a leitura desse julgado, porque o Supremo Tribunal Federal entendeu que aí há uma manifestação tanto racial quanto religiosa. Há uma ofensa à liberdade religiosa da religião judaica e do povo judaico. Então, entendeu-se caracterizada, tipificada com a conduta do artigo 20 da Lei de Racismo. Outro caso também que envolve a liberdade religiosa, que não é proselitismo, ocorreu no RHC 146.303 do Rio de Janeiro, relator para acórdão Dias Toffoli. Esse julgado é mais recente, é de 6 de março de 2018, tem 2 anos e meio mais ou menos. Informativo 893. Aí aqui houve uma incitação ao ódio por um líder religioso, que ele incitou ao ódio os integrantes daquela seita dele. Houve uma incitação ao ódio no sentido de proferir ofensas aos membros de outras religiões, ofensas inclusive por meio da internet, por meio de sites e blogs. Então, entendeu-se que quando há um rebaixamento, uma conduta de rebaixamento de pessoas que não estão naquela religião, pessoas que seguem outra religião, entendeu o Supremo Tribunal Federal, por maioria, de que há sim uma conduta racista, uma conduta que se enquadra no crime de racismo por haver uma violação à liberdade religiosa, uma conduta que configura crime, configura-se crime. Então, nesse sentido, é importante fazer essa distinção, porque há uma linha muito tênue entre o proselitismo e o discurso de ódio. Porque nesse caso desse RHC, mais recente, esse de 2018, que foi o relator para o acórdão o ministro Dias Toffoli, a posição do ministro Edson Fachin era de que haveria sim mero proselitismo. Haveria sim mero proselitismo, então deveria o discurso naqueles blogs, nos sites da internet, deveriam estar abrangidos pela liberdade de manifestação de pensamento. Mas não foi o que prevaleceu. O que prevaleceu é que, como houve rebaixamento de aquelas pessoas, houve ofensas, houve discurso de ódio. Então, havendo discurso de ódio, incitação ao ódio, através de redes sociais, há sim crime de racismo. Artigo 20, parágrafo 3º da lei, eu falei para vocês, é uma lei de 776 de 89. Tudo bem até aqui? Então, gente, agora só para seguir um pouquinho, a gente avançar um pouquinho mais, para a gente seguir na liberdade de reunião, eu queria falar um pouquinho da liberdade de reunião com vocês. Aí aqui na liberdade de reunião, eu gostaria de falar sobre o julgamento da Marcha da Maconha, chamada Marcha da Maconha, que é tanto julgado para anotar, gente, eu peço desculpas para vocês, mas se eu não anotei, eu fico devendo. Mas é um julgado de 2011, onde o Supremo Tribunal Federal entendeu que havia, em determinada circunstância, houve uma manifestação de pessoas que elas estavam fazendo manifestações em prol da legalização da maconha. E essa manifestação ficou conhecida como Marcha da Maconha. Aí muitos disseram que aquela conduta seria uma apologia ao crime, mas o Supremo Tribunal Federal ele fez uma interpretação conforme, no sentido de dizer que
não houve apologia ao crime, não houve incitação ao crime. Então, no caso, o que houve foi uma manifestação para que houvesse uma descriminalização de tal conduta. Então, por haver uma manifestação para uma manifestação inserida no direito à liberdade de reunião, para que se deliberasse pela não criminalização do uso de drogas, entendeu-se que haveria sim, as pessoas teriam sim o direito de manifestar o seu pensamento, a sua convicção, de lutar por achar que aquilo ali, entre aspas, seria um direito e que não deveria ser um crime. Entendeu-se pela livre manifestação de pensamento em detrimento de haver conduta criminosa. Ok? Tudo bem até aqui? Então, o que aconteceu nesse julgado? O que decidiu? Na marcha da maconha, o Supremo Tribunal Federal entendeu o quê? Que prevaleceu o quê? A livre manifestação de pensamento e a liberdade de reunião, que também está consagrada no artigo 5º da Constituição. Tá certo? Agora, a gente avançando um pouquinho mais, eu queria falar um pouquinho sobre a liberdade de associação, que aqui ela difere muito da liberdade de reunião, mas as duas são muito parecidas. Primeiro, a liberdade de reunião, ela é esporádica, e ela tem como escopo um espaço específico. Deve haver um grupo de pessoas, assim como a liberdade de associação, mas aqui não há necessidade não há uma estabilidade. É necessário, sim, que tenha um espaço físico e deve haver um prévio aviso ao poder público daquela reunião. É importante dizer que não é necessário a autorização do poder público. É necessário, sim, um prévio aviso ao poder público. Por que, Simone, que deve ser necessário prévio aviso ao poder público para se fazer uma reunião em local público? Porque pode haver uma outra reunião em sentido contrário. Então, para não haver desavenças, entendeu o constituinte originário que deveria fazer um prévio aviso ao poder público. E também há uma vedação de uso de armas. É vedado o uso de armas. Tá? Isso está na Constituição, a reunião tem que ser pacífica, sem uso de armas, e é vedado também, aí partindo também para a liberdade de associação depois, é vedado qualquer manifestação paramilitar também. Isso está na Constituição. Agora vamos para a liberdade de associação. A liberdade de associação, como nós dissemos, ela difere da liberdade de reunião, porque nela há uma estabilidade. É um conjunto de pessoas que mantém uma estabilidade naquela associação. Aí, uma questão assim, recorrente em concurso público. Para uma associação ela ingressar em juízo, há necessidade de que aqueles associados eles expressamente manifestem interesse em que a ação seja ajuizada, que a associação ajuize aquela ação em prol dos direitos deles. Por exemplo, a associação dos consumidores, a associação dos servidores públicos, então a associação dos vendedores autônomos, a associação comercial. Eu estou dando um exemplo de que pode ser associação dos mais variados grupos de pessoas. Então, há necessidade de uma prévia autorização dos associados para que se aquela associação ela ajuize uma ação. Em primeiro lugar, quando se trata de mandado de segurança coletivo,
não há necessidade de autorização. Que no próprio mandado de segurança coletivo, os associados eles já estão, já engloba o objeto do mandado de segurança, há uma dispensa prévia da autorização dos associados. Então, se for um mandado de segurança coletivo, nós temos até uma súmula, que se eu não me engano, eu posso estar enganada, eu vou aqui chutar de cabeça, eu acho que é a súmula 691 do Supremo Tribunal Federal, que ela expressamente ela dispõe que no mandado de segurança coletivo não há necessidade de manifestação dos associados para que seja juizado o mandado de segurança coletivo. Tudo bem até aqui? Tudo bem? Agora, e uma ação ordinária que não seja mandado de segurança? É necessário que haja prévia autorização dos associados? Ou pode haver no estatuto daquela associação, pode haver uma autorização no próprio estatuto daquela associação, para que aquela associação ajuize uma ação ordinária? Ou então, se já está em fase de execução, é possível que seja feita uma execução de título executivo extrajudicial, um cumprimento de sentença. Pode haver um cumprimento de sentença, aquelas pessoas que foram associadas, entraram posteriormente daquela associação, elas poderiam fazer jus àquele direito dos associados e entrar já quando a ação está em cumprimento de sentença? O que se entende que não. Como diz a própria redação da Constituição, há necessidade de prévia autorização dos associados. Assim diz a Constituição no seu artigo 5º, quando fala da liberdade de associação. Há necessidade de prévia autorização dos associados para que a associação ajuize uma ação, com exceção do mandado de segurança, claro. Então decidiu o Supremo Tribunal Federal que é inconstitucional a prévia autorização no estatuto da associação. A autorização tem que ser expressa pelos associados, tem que ser expressa individualmente por cada associado, ou individualmente, ou então por uma assembleia geral. Se não for assim, se não for uma autorização expressa de cada associado, ou por uma assembleia geral, não há possibilidade de que aquele associado ele possa ingressar naquela ação, inclusive até quando já está em fase de cumprimento de sentença. Não há essa possibilidade. Assim decidiu o Supremo. Por quê? Porque a Constituição Federal exige a prévia manifestação, a prévia autorização do associado. Então fica atento a isso, que é importante, que pode cair na prova. Tá bom? A gente fica por aqui, até a próxima aula.